tudo bem? Professor Arilson. Gente, lançando hoje uma proposta nova para você. Nós vamos resolver questões aqui no nosso canal do YouTube, Professor Arilson. Questões voltadas para o concurso da Polícia Militar, que vai ter agora em 2019, tá? Tratando do tema legislação da PM. Vou organizar aqui o nosso... Tranquilo. Legislação da PM. E você vai se inscrever no nosso canal, tá bom? Ativar as notificações para receber todas as novidades, pessoal, que nós trouxemos aqui. Nosso canal é esse aí, Professor Arilson. E eu peço também que você nos siga lá no Instagram. Nosso Instagram é Prof. Arilson, tá? Esse F é mudo. Prof. Arilson. No Instagram, a gente vai postar no link lá na nossa bio o material em PDF. Você baixa esse material em PDF, tá? Acompanha o material, né? Olhando o material e a resolução das questões aqui no nosso canal Professor Arilson, canal do YouTube, tá? Então, pessoal, sem perder mais tempo, segue comigo aqui. Eu vou resolver 10 questões com você abordando o tema legislação da PM, Estatuto da Polícia Militar, beleza? Tá curioso? Vem pra cá. Primeira questão, pessoal. As licenças para tratar de interesse particular, de saúde de dependente e para tratamento de saúde própria serão regulamentadas por portaria do Coronel Comandante-Geral, pelo prazo de 120 dias, no prazo de 120 dias, observado o disposto no Estatuto dos Militares Estaduais. Gente, é exatamente isso, ó. A licença para tratamento de saúde própria, LTS, licença para tratamento de interesse particular, LTIP, e licença para tratamento de saúde dependente, LTSD, elas estão normatizadas no Estatuto, mas elas são pormenorizadas, ou seja, são regulamentadas numa portaria do comandante-geral, tá? E o prazo para que ele fizesse essa portaria era de 120 dias. Então, o Estatuto previu um prazo de 120 dias para que o comandante-geral, o coronel comandante-geral, regulamentasse o tema através de portaria. Questão correta, isso está no artigo 62, parágrafo 5º do Estatuto dos Militares Estaduais, tá? Tranquilo? Primeira questão correta, segue comigo aqui na segunda questão. Na hipótese de licença para tratar de saúde de dependente, LTSD, o militar poderá ser licenciado por motivo de doença nas pessoas dos seguintes dependentes: pais, filhos, cônjuge do qual não esteja separado e de companheiro. Gente, questão correta. A licença para tratamento de saúde de dependentes é uma licença que pode ser concedida por até 2 anos, tá? Dos quais os 6 primeiros meses são remunerados. Daí para frente, do 7º mês em diante, ele segue as mesmas regras da LTIP, a licença para tratamento de interesse particular. Ou seja, depois do 6º mês, o militar perde o salário e perde a contagem de tempo de contribuição, bem como a antiguidade no posto ou na graduação. Beleza, Arilson. Como é que é essa licença? Você tem que demonstrar que ela é indispensável para acompanhar o tratamento. E você não pode fazer o acompanhamento, tem que demonstrar isso, em conjunto, né, simultaneamente com a sua atividade funcional. Licença para tratamento de saúde dependente ela é dada por até 2 anos, como eu falei, tá? Os 6 primeiros meses são remunerados normalmente. Portanto, pessoal, os dependentes são esses, ó: pais, filhos, cônjuge do qual não esteja separado, né? E companheiro. Então, companheira, né? Esses 4 dependentes, você tem direito, né, a tirar licença para tratamento de saúde dependente. Questão correta. Artigo 62, parágrafo 7º do Estatuto dos Militares Estaduais. Beleza? Sem perder mais tempo, vamos para a terceira questão. Terceira questão fala o seguinte, pessoal. Na situação de licença para tratar de saúde própria, saúde própria, a LTS, poderá ser concedida pelo máximo de 2 anos, dos quais os 6 primeiros meses, sem prejuízo da sua remuneração. Gente, aqui, como eu falei agora, ele não está falando da licença para tratamento de saúde própria. Ele está falando da licença para tratamento de saúde de dependente. Portanto, a questão está errada. Essa licença que tem prazo de 2 anos, dos quais os 6 primeiros meses sem prejuízo da remuneração, é a licença para tratamento de saúde de dependente. Não é a LTS própria. Portanto, questão errada, tá? Onde é que está isso, Arilson? Artigo 62, parágrafo 7º do Estatuto. Beleza? Segue aqui para a quarta questão. De acordo com a legislação atual, as licenças poderão ser interrompidas a pedido ou nas seguintes situações. Tema do artigo 64. Lá no nosso Instagram, pessoal, tem um post, tá?
falando das interrupções de licença, artigo 64 do Estatuto. Eu peço que você vá lá no Instagram, né? Nos siga pelo Instagram e baixe esse post que está lá nos destaques. Você vai entender o tema. Em caso de decretação do estado ou situação de emergência ou calamidade pública, correto. Nessas duas situações, pessoal, é previsto a interrupção compulsória, né, da licença, tá? O militar está de licença, a licença vai ser interrompida nessas duas situações, estado de emergência ou calamidade pública. E mais, a situação de guerra, estado de defesa, estado de sítio e mobilização. Nessas situações que eu falei para você, as licenças serão interrompidas, tá? Não é a pedido, é compulsoriamente. Questão correta, artigo 64 do Estatuto. Quinta questão, gente. Para cumprimento de punição disciplinar, conforme determinado pelo comandante-geral adjunto. Questão errada, tá, pessoal? Para cumprimento de sanção disciplinar, quem interrompe a licença é o coronel comandante-geral, não é o comandante-geral adjunto. Questão errada, você vê isso lá no artigo 64 do Estatuto dos Militares Estaduais. Questão errada, portanto, vamos para a sexta questão. Em caso de prisão em flagrante ou decretação de prisão pelo comandante-geral. Novamente a questão está errada, gente. A interrupção da licença se dá por prisão em flagrante ou decretação de prisão pela autoridade judiciária competente, que é o juiz. Então, se o juiz decreta uma prisão, quer seja ela temporária, quer seja preventiva, tá? Ou se o militar é preso em flagrante, nestes casos vai haver sim a interrupção da licença. Está lá no artigo 64 do Estatuto. A questão está errada porque ele diz que é por a prisão pelo comandante-geral. Errado, tá? Pula para a sétima questão. Em caso de indiciação em inquérito policial militar, recebimento de denúncia, né, em processo crime ou pronúncia criminal, a juízo do comandante-geral. A questão estava toda correta, tá, pessoal? Onde é que está o erro? É porque há juízo da autoridade competente. Quem é essa autoridade competente? É o juiz, tá? Então, no caso de indiciação em inquérito policial militar, no caso de recebimento de denúncia ou pronúncia criminal, aí vai ser a juízo da autoridade judiciária competente e não do coronel comandante-geral, que a licença poderá ser interrompida. Questão errada, está lá no artigo 64 do Estatuto, tá? Sétima questão. De acordo com o Estatuto dos Militares Estaduais de Ceará, as prerrogativas dos militares são constituídas pelas honras, dignidades e distinções devidas aos graus hierárquicos e cargos que lhes são afetos. Dessa forma, analise os itens a seguir. Oitava questão. É prerrogativa do militar o uso de títulos, uniformes, distintivos, insígnias, divisas, emblemas, agildas e peças complementares do uniforme, pessoal, das respectivas corporações, correspondentes ao posto ou à graduação. Aqui ele acertou, tá? Isso não é um direito, é uma prerrogativa do militar. Isso é do militar o direito, né? A prerrogativa de utilizar esse fardamento, tá, pessoal? As insígnias, tá? As agildas, os emblemas, as peças complementares do uniforme. Inclusive, organizações civis que utilizarem fardamento ou emblemas distintivos que possam ser confundidos com dos militares estaduais, isso vamos dizer assim, está regulamentado no Estatuto, que é crime, tá, pessoal? Além de crime, é transgressão, né? Só que é uma infração cometida por civil, tá? Constitui crime também a utilização indevida do uniforme militar. Logo, é uma prerrogativa, sim, do militar estadual, questão correta. Isso está lá no artigo 69 do Estatuto. Questão de número 9, para finalizar, só tem mais duas. Cumprimento de pena de prisão ou de detenção, mesmo após o trânsito em julgado da sentença, somente em organização militar da corporação a que pertencer, e cujo comandante, chefe ou diretor tenha precedência hierárquica sobre o militar punido. Exatamente, pessoal, é uma prerrogativa do militar o cumprimento de pena em organização militar. Ele não vai cumprir pena lá no presídio comum. Então a sentença, depois de transitado e julgado, mesmo após transitado e julgado, aquelas sentenças de prisão e detenção serão cumpridas em organização militar, na qual o chefe, diretor ou comandante tenha precedência hierárquica sobre o punido. Questão correta, é uma prerrogativa do militar, artigo, só conferir o artigo aqui para você, 69 do Estatuto.
Para finalizar, a questão de número 10. Somente em casos de flagrante delito, o militar estadual poderá ser preso por autoridade policial civil. Autoridade policial é o delegado, que ele está falando aqui, tá? Somente em caso de flagrante. Ficando retido na delegacia durante o tempo necessário à lavratura do flagrante. Correto até aqui. Comunicando-se imediatamente ao juiz competente e ao comando da respectiva corporação militar, após o que deverá ser encaminhado preso à autoridade militar de patente superior mais próxima da organização militar da corporação a que pertencer. Ficando esta autoridade, o comandante, obrigada, sob pena de responsabilidade funcional e penal, a manter a prisão até que a deliberação judicial posterior decida em contrário. Correto, tá, pessoal? Também uma prerrogativa do militar ser preso por autoridade policial, delegado, somente nos casos de flagrante. Porque se for uma ordem judicial, tá? Quem vai cumprir essa ordem judicial normalmente é o comandante da organização militar, tá? Não é a autoridade policial. Nós só podemos ser presos, os militares só podem ser presos pelo delegado de polícia, pela autoridade policial civil, somente em caso de flagrante delito. E o militar permanece na delegacia somente durante o tempo da lavratura do auto de prisão em flagrante. Essa prisão normalmente é comunicada ao juiz e ao chefe, ao comandante da organização militar, a qual pertence o preso. E aí esse preso é encaminhado para a organização militar mais próxima, na qual o comandante, chefe ou diretor tenha precedência hierárquica sobre o punido. Deverá sim manter a prisão desta pessoa até deliberação judicial posterior. Certo? Resolvemos 10 questões com você. Se inscreve aí no nosso canal Professor Arilson, canal do YouTube. Vai lá no Instagram e segue a gente lá, tá, pessoal? O nome do canal o nome do Instagram lá, do perfil, é Prof. Arilson, tá? Prof. Arilson. Você vai lá no Instagram, Prof. Arilson, e segue a gente para receber o material, nos segue para receber o material em PDF e acompanhar a resolução das questões aqui pelo canal do YouTube. Valeu? Forte abraço, mantenha-se firme e forte, vai dar tudo certo. Valeu!